Eu já ouvia bastante música em inglês. Eu comecei a cantar música em inglês na adolescência também. Uhum. Como eu gostava de música, foi algo que foi linkando. Foi juntando as duas coisas. Eu gostava de música, gostava do inglês. Eu fui aprendendo os dois ao mesmo tempo. Então, quando vi, eu já estava ali cantando música em inglês e tal. Eles não tiveram, assim, um momento de virada em que eles falaram, nossa. Mas eu poderia dizer, teve alguma vez... Ah, lembrei. Teve um evento na igreja da minha mãe, onde vieram um pessoal de fora, uns pastores, assim, internacionais para pregar lá, com tradutor. E no final do evento, eles me convidaram, né? Só para visitar mesmo. Esses pastores estavam cumprimentando o pessoal. Uhum. Minha mãe falou: Você não fala inglês? Vai lá conversar para ver. Minha mãe nunca tinha visto eu falando inglês assim com alguém. Ela já tinha me Uhum. visto cantando, já tinha me visto talvez em ligação. Aí nesse dia eu fiquei uns 15 minutos conversando com essa pastora em inglês. E minha mãe, aí sim eu vi a minha mãe impressionar. Falei, nossa, você fala inglês mesmo, né? É, Aí porque ela até que se prove, até né? que ver você conversando com outra Sim, pessoa, quem garante que eu falando, cantando a música, eu tô cantando certo? Ela não sabe. sim, Mas como ela viu essa pregadora, essa pastora conversando em inglês e entendendo o que eu tava falando e vice-versa, sim. aí ela percebeu. A gente chamou todo mundo pra tirar foto, tem a foto até hoje. Esse é o único momento que eu lembro da minha mãe Se realmente se impressionar. impressionada. Falei, nossa, Legal. realmente, né? E dá um orgulho para os pais, pode ter certeza. Porque o pai viu que foi um investimento que ele fez e deu certo. Você falou que canta. Qual foi as primeiras músicas e qual música que você indicaria assim, para quem quer aprender inglês ou para quem já tá aprendendo? Que música que seria legal? Hum, eu aprendi com. Eu comecei com música pop internacional. Então, eu comecei com. Eu acho que Justin Bieber primeiro. Ed Olha, Sheeran, se eu não gostei me engano, bastante. eu não me acompanho o Justin Bieber, mas tem umas músicas dele que cai aí o Present Perfect. Eu acho que é aquela que ele fica falando baby, baby, baby. É que eu nunca, não vai me cantar, eu sou péssimo cantando. Mas tem, se eu não me engano, nessa Hum, música tem um pedaço que ele fala do Heavy Então, se você é fã do Justin Bieber, pesquisa essa música, estuda a estrutura gramatical, que você vai ver ela lá no meio. eu não lembro dessa música em específico, a Eu também não letra. lembro a letra, não. E então as músicas dele, o legal é que é lenta, não é muito rápido. Eu não acho rápido. Talvez para quem esteja Tem um começando. rap no meio, né? Se você não quiser aprender o rap, as outras partes são tranquilo. Mas eu comecei com Justin Bieber e outros assim, porque eram músicas que eu conseguia cantar no meu Uhum, tom. Não era pelo inglês. uhum, Depois, pelo inglês, eu comecei a gostar mais, por exemplo, de Bruno Mars, sim, que aí todas as letras dele têm uma história. Aí eu gostei sim, mais. Ed Sheeran também, comecei a uhum, ouvir bastante, que as letras dele sempre têm uma história por trás. Eu não acompanho mais o Justin Bieber hoje em dia, né, por exemplo, sim, mas músicas pop ou aqueles rock mais antigo, uhum, quando eu estudei, eram isso que eles passavam, aqueles rocks mais antigos, assim, uhum, mais anos 80 anos 90. Tem muitas letras bonitas, com expressões que a gente pode usar, e eu acho que da parte da música, a melhor coisa que a gente tira são as expressões. Porque tem aquela coisa assim, por exemplo, as long as you, tananã. Eu aprendi isso numa música, as long as you love me. Depois eu aprendi que é contanto que, ou uhum, é, contanto que você me ame, que é essa uhum. frase em si. Aí esse as long as dá pra aplicar pra qualquer coisa. Contanto que você estude, contanto que você trabalhe, né? Exatamente, as long as you study. E daí eu peguei isso de uma música e nunca mais esqueci. Eu acho que essa é a maior vantagem da música. Sem falar que você tá fazendo, você tá estudando sem perceber, fazendo uma coisa que você gosta. Sim. E ali você está praticando, você parou para olhar a expressão, as long as you, e você está praticando o seu ouvido. O listen vem junto. Eu dei uma dica para quem tem dificuldade com o listen, foi até gravando dentro do busão, eu indo trabalhar, que você vai adquirir duas habilidades ao mesmo tempo. O seu writing vai melhorar e o seu listen. Se você pegar um vídeo de no máximo de 10 a 30 segundos, no máximo, e deixar rolar. Depois você vai, coloca a legenda e aí você vê o tanto que você acertou. Você escreve o tanto que você acertou antes de colocar a legenda, você escreve lá o tanto que você acertou. Quando você vê com a legenda, você vai conferir e aí você vai ver, ó, acertei nessa estrutura, acertei essa palavra, eu confundi essa palavra com essa palavra, e aí você vai estar melhorando os dois, o seu writing, porque você vai estar aplicando as gramáticas que você aprendeu, e vai estar aprendendo o seu listen. Você já fez esse tipo de estratégia com seus Ótimo alunos? exercício. Assim especificamente não, mas é uma boa. O que eu já fiz foi, por exemplo,
tenta dizer o que você ouviu aqui, tentar compreender um trecho da música sem parar para traduzir palavra por palavra. Então, quando chegar numa palavra aqui que você não sabe, pula Pula. ela, tenta Continua. entender o contexto todo, Uhum. e daí, porque na vida real é assim também. Não A para. pessoa não vai parar. A pessoa É está verdade. conversando, se você travar numa palavra que ela falou e você não entendeu, e você não prestar atenção no restante, você vai ficar pensando lá naquela primeira palavra, a pessoa está continuando falando. Então, eu faço um exercício assim. Não entendeu essa palavra, pula e continua, vê o que você extrai desse contexto geral, e daí talvez dessa forma você até consiga descobrir aquela palavra por contexto. É isso. Que O acontece contexto também. ajuda muito, eu falo isso Eu não sempre. sei que palavra é essa, teacher. Não, tudo bem, mas você entendeu todo o resto? Entendi. Então, o que que você acha que poderia? O que que encaixaria aqui para completar? Aí a pessoa descobre a palavra. Eu falei, exatamente. Qual o maior mito para aprender inglês para você? O maior mito para aprender inglês é que é você achar que você precisa morar num país que fala inglês. Hoje em dia não tem necessidade de você esperar ir para outro país para aprender inglês. Não precisa. Ainda mais com a internet, ainda mais com as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Você não precisa. Ah, quando eu for, vou planejar um intercâmbio só para aprender inglês. Você pode fazer isso, mas você achar que depende disso, né? É um mito. Você Sim, pode aprender inglês por muitos outros motivos, de muitas outras formas. sim. Conheço muitas pessoas fluentes que não houve a necessidade, né? Já foram para outro país que fala inglês, fluentes já. Imagina tivesse que esperar você Sim. ir para um país. Às vezes não tem condições financeiras, né? Se der para viajar, muito bom, legal, vai agregar, mas se não der, tem outros meios. Sim. Verdade. E agora, falando no Present Perfect, eu vou fazer essa pergunta em inglês. Você me deu uma ideia de uma pergunta Uhum. para você. Pode fazer em Yes, inglês? let's go. Have you ever traveled abroad? I have, but I haven't been abroad to an English speaker country. I have been to a Spanish speaking country. Spanish. I have been to Chile 2 years ago. Um, I I spent 1 month there to practice Spanish that I was learning to, but it's on my plan. I'm planning to be abroad soon. Então, olha, vou tentar ficar no inglês. And did you like the country? Yes, I like it very much. It was my volunteer experience. I exchanged work for my stay, for the housing and alimentation food, with many other volunteers that were with me. We It was a surfing school in a restaurant. So I was in the reception. Sometimes I was helping the students there. Was like imagine a vacation worked, like a work and travel, something like that. I like it very much. Very good. And Chile. And did you improve your skills about the Spanish? Yes, yes, very much. I had the theory before because I studied 1 year of Spanish in a regular school, but with this 1 month of immersion, I developed the most important that I I bring this to English too. I discover this and I apply with my students as a technique. Uhum. Think about what you use every day. Think about the most important things in your day. This you need to have in English in your mind, because in Spanish, the first thing that I felt the need, the necessity to know how to speak in Spanish were the usual main things like a broom or the trash. I didn't know how to say this in Spanish, Sim. but for example, basura, I learned it in the first day. Uhum. I forgot how to say broom, but in Spanish. But the practical, usual things are the most important. So take a look in your house and do you know how to say all those things, all the important things you use? Do you know how to say this in English? It's important. It's the first step. I learned this in the moment of need because I was saying, where is the lixo? Lixo in Spanish, right? What is lixo? They don't know. And I found out there was basura. Basura, lixo, e vassoura is other that I forgot. Oh. But it's important to know the useful things, the vocabulary. Yes. I brought this to English when I teach my students telling this.
like the practical things you need to know. The most important, when you go to another country, you need to know the basic. Very good. Galera, e isso é bem legal porque ele viveu um momento que ele fez algo que eu quase fiz aqui. Então, porque você tá falando, né, que você vai buscar o vocabulário daquilo que você tem mais facilidade, tem mais acesso na sua mente. E você foi viajar, calma aí, deixa eu tentar lembrar. Foi muita coisa que a gente falou. Foi 2 anos atrás, foi isso? Foi 2 anos atrás, Dois fiquei um anos mês atrás, lá. você ficou um mês lá. E você estudou um ano. Você estudou um ano de inglês, Espanhol. falando em inglês, ó, de um ano de espanhol, onde você conseguiu aprender o vocabulário, mas não era algo igual você convive com o inglês, né? A sua mente busca aquilo que você tem mais facilidade, aquilo que você tem mais acesso. Por exemplo, você teve dificuldade de lembrar a palavra vassoura. E como que se fala? Você tentou buscar e buscou no inglês, não foi isso que É, aconteceu o caso? não, o lixo, na verdade, eu O confundi lixo lixo com com vassoura. Aqui, vassoura. basura era O lixo. lixo, isso. Eu queria saber o lixo, eu não sabia. Só que vassoura em espanhol agora eu não lembro. Mas É eu falei em isso. inglês, né, Brum? Uhum. É, o, eu comentei que essa coisa da imersão, Sim, eu percebi como aplicar isso no inglês, não necessariamente estando em outro país. Por que que eu sim, percebi? Eu fiz um ano de espanhol antes, né? Não foi nessa mesma época que eu fui pro Chile. sim. Estudei, fiz o curso de espanhol, sei lá, uns 5 anos atrás. Uhum. Nunca eu tinha aplicado. Quando eu fui pro Chile, veio à tona na memória tudo, Memória apliquei. muscular, né? Só que aí eu percebi qual que é a diferença. É porque quando eu tava lá, eu tava realmente interessado. Tinha motivos, né, pra saber falar, porque todo mundo lá falava espanhol. Mas eu tava interessado na cultura. E aí eu percebi que por que que no ano que eu estudei espanhol não fiquei fluente, eu não desenvolvi tão bem quanto eu desenvolvi lá. Quando eu aprendi o espanhol por um ano, por fora eu não estudava. E estudar eu não digo Como a nem. gente falou no Exato. início. Não fala nem de sentar para fazer exercício, Sim, mas de trazer para dentro da minha vida, para minha realidade, tentar e tal. a cultura. Então, quando você vai aprender um idioma, é muito importante você trazer para sua vida Tentar a viver, cultura né? daquele idioma. Isso aí. Depois do Chile, aí eu passei a gostar mais de música latina, passei a gostar mais de outras formas. Aí eu tava dividido ali, inglês, espanhol. Quando eu Legal. assistia, quando eu consumia conteúdo, eu via que isso faz diferença, né? Então hoje você fala 3 idiomas? Ó, o espanhol é intermediário, Sim. o inglês fluente e eu tô aprendendo francês agora. Isso, galera. E olha que a pessoa fala assim, vai dar uma confusão na cabeça. Não, não é que vai dar uma confusão na sua cabeça, é que sua mente está acostumada, por exemplo, com português. É o que você tem mais facilidade, que é o seu Uhum, idioma, né? Sua língua. E aí você vai procurar e não lembra aquela palavra, por exemplo, vassoura, e você queria falar vassoura e vassoura é lixo. Então você vai buscar aquilo que tá mais fresco na sua mente. é, Não é verdade? How can I say? Aí você, como que fala? E a conversa tá andando e você não quer perder o time. é, Não é verdade? Teve algum momento engraçado além desse que você viveu? é, com a confusão do idioma, vou tentar lembrar. Nossa, teve bastante, hein? Eu não lembro os termos em espanhol, mas eu sei que houve algum momento que eles me ofereceram um tal de ceviche. Eu não sabia o que era. Ceviche é gostoso, É, né? é gostoso, mas eu não comia peixe nessa época. Sério? E aí eu não tinha entendido muito bem que era peixe cru. Peixe eu como, né? Hoje em dia é normal, mas naquela época eu não tava comendo peixe cru, comida cru no geral. E aí houve essa pequena confusão. Eu perguntei o que que tem aqui. Eles falaram lá, eu não tinha entendido direito. Depois de comer, por mais que eu achei gostoso, né? Eu não gostava de comida crua. Houve essa confusão, mas não foi nada muito. Nada demais. Você teve um momento que você usou o inglês no seu relacionamento, teve um momento que você usou o inglês na igreja, teve um momento que você usou o inglês no trabalho, que você teve a oportunidade lá, o diretor te chamou. Então, em que momento, então, esse foi o momento que você viu o inglês que parou apenas de ser uma matéria que você estudava na escola e no curso, para ser uma ferramenta na sua vida? Foi a partir desses momentos? Houve um momento mais impactante, assim, que eu percebi o poder do inglês na minha vida, que foi quando eu fazia o curso técnico e vieram, né, com a oportunidade para voluntários. E, quem tem interesse, quem tem conhecimento em inglês, pode fazer parte, só precisa fazer uma redação, que a gente vai avaliar as melhores para participar.
A redação em português ou em inglês? Era em português a redação, Uhum. dizendo o motivo que você queria participar, mas você Uhum. tinha que dizer também